Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta com mais um momento de culto, de encontro para a nossa adoração, para o nosso louvor, para a nossa gratidão a Deus, o nosso Pai Celestial. Já se sentiu fraco e forte? Pois é, né? A vida traz esses momentos para nós. Muitas vezes aquele sentimento de fraqueza, de exaustão, que traz a tristeza, que traz o medo, que traz a aflição. Outras vezes aquele sentimento de força, de poder, estou podendo, está dando certo, e aquela alegria que vem tudo junto, que se mistura, né? E a vida é feita desses movimentos aí. Pois é sobre esse assunto que nossos textos bíblicos de hoje trazem uma mensagem para nós, sobre fraquezas e forças. Convido vocês então a entrar nessa ideia e a entrar nesse pensamento e irmos juntos buscar nos textos bíblicos e nas nossas orações o que nós precisamos para lidar com esse movimento de forças e fraquezas que nos visitam constantemente. Falando em forças e fraquezas, uma das fraquezas que nós temos é o nosso pecado. Dessa fraqueza Deus cuida, nos acolhe na sua bondade, nos perdoa e através do perdão nos faz fortes de novo para o enfrentamento do pecado e das atividades, das dificuldades e de todos os movimentos que a vida traz para nós. Então eu convido você agora a ir comigo diante do altar do Senhor para trazer a sua confissão, o seu arrependimento, a sua fraqueza e se colocar diante do Senhor para que Ele nos faça fortes. Vamos lá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez em culto, em oração, em louvor e adoração a Ti. Buscamos a Tua presença, mesmo sendo pecadores, trazendo a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro e todas as nossas fraquezas e debilidades de fé. Sabemos que por conta dessas fraquezas não conseguiríamos chegar à Tua presença, mas entendemos que Tu, no Teu grande amor, abre esse caminho para nós e nos chama, como Pai amoroso, a todos os filhos arrependidos e estende o Teu abraço. Abraçados por Ti, nós encontramos o perdão e pedimos que nesse perdão nos fortaleça, concedendo-nos as forças do Espírito Santo para que possamos seguir no Teu caminho, permanecer debaixo da Tua graça e sendo sempre abençoados por Ti. Pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, chegue a cada um de nós que estamos verdadeiramente arrependidos de todos os nossos pecados e nele possamos encontrar a força do perdão. Perdoados estão todos os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E agora nós vamos aos textos bíblicos, abrindo o primeiro texto de hoje, que é o Salmo 123, onde nós lemos o seguinte: Ó Senhor Deus, levanto os olhos a Ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para Ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos e os orgulhosos zombam de nós. Esse é o texto de Salmos do dia de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém.
felizes os que creem e confiam em Ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Hoje quero prometer-te ser fiel até o fim, levar Cristo para todos, é missão que deu em mim. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Compartilhamos agora o texto do Antigo Testamento do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5, onde lemos: Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu o estou mandando para o povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Esta é a palavra de Ezequiel para o dia de hoje. Te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Oh, minha alma ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante
Vamos agora compartilhar o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu as coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que viram fazer e ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. E me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Esse é o texto da epístola de hoje, sobre a qual também nós vamos desenvolver a reflexão logo em seguida. A força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível
compartilho agora com vocês o texto do Evangelho de hoje, que é de Marcos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 13. Aqui a palavra diz assim: Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que ele faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram com ele? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. E disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Essa é a palavra do Evangelho de hoje. Agora nós vamos à confissão da nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nada poderá nos separar
seu filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda magnitude. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Todos hoje vivem a lamentar e precisando quem vai mostrar que Jesus os ama e seu perdão sempre salvará. Muito bem, meus amigos, chegamos ao momento de abrir os textos bíblicos e hoje nós vamos abrir uma atenção especial para o texto da epístola de hoje, que é de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 10. Forças e fraquezas. Essa é mais ou menos assim a abordagem que nós temos dentro desses textos e que mais ou menos liga os textos todos aí. Aí vamos a algumas perguntas que me trouxeram assim inquietações que talvez possam também ajudar vocês assim a se voltar para essa temática. Tipo assim, quantas vezes você já se sentiu fraco para enfrentar um desafio da tua vida? Quantas vezes você já se viu valente e forte, determinado, corajoso, pronto para enfrentar o desafio que estava na sua frente? Quantas vezes você já se colocou a reclamar e maldizer porque tinha algum problema na sua vida? Quantas vezes você já se viu humildemente lamentando diante de Deus pelas coisas que estavam acontecendo contigo? Quantas vezes você já orou e orou e orou pedindo por libertação de alguma coisa que te afligia? 2, 3, 4 vezes talvez, sem ser atendido. Pois é, esse é o cenário da abordagem do apóstolo Paulo para nós nesse final de semana. Esse cenário dessas coisas que são corriqueiras e bem conhecidas da vida de cada um de nós e que Paulo traz da vida dele para nós e nos convida, vamos pensar um pouco sobre isso? Convidar para pensar sobre fraquezas e sobre forças. Esse é o tema que nós temos ali. E eu convido vocês a nós começarmos pelas fraquezas, pelas nossas sensibilidades ou pelas nossas debilidades, as nossas fragilidades. Coisas que nós não somos, coisas que nós não temos, coisas que nós não conseguimos e que a gente não tem resistência para isso. Somos atingidos, muitas vezes cambaleamos pelas coisas que nos atingem, outras vezes caímos e tantas vezes desabamos diante das coisas que acontecem por aí. Já se viu assim? Cambaleando? Já se viu assim? Caindo? Parece que o mundo está desmoronando à sua volta? Pois é, ao enfrentarmos essa realidade, muitas vezes nós encontramos o desgaste, que tira as nossas energias e que muitas vezes tira as nossas condições de conseguirmos sair de quadros repetitivos que a gente sabe não consegue converter. Pode ser no casamento, pode ser no trabalho, pode ser nas relações de amizade. E quantas vezes a gente se vê envolvido em situações de causas que nós poderíamos chamar de causas perdidas. Parece que não tem mais nada para ser feito.
Parece que nada daquilo que você queira fazer vai dar certo. Parece que está tudo errado. Parece que está assim para ser de perdição total, para declarar mesmo derrota final sobre o determinado assunto. Quantas vezes nós nos perdemos diante desses quadros em raivas por causa disso, em irritações por causa disso, e muitas vezes nós descambamos num palavreado ofensivo com as pessoas com quem nós estamos nos relacionando, quando percebemos que estamos perdendo e a coisa está indo para longe do que a gente diria. Palavras ofensivas, palavras de humilhação, palavras de agressividade, palavras de punição, palavras de revanchismo, e tantas vezes a gente faz e se encontra em quadros assim. Já estava ruim e tende a ficar pior. Quantas vezes nós tripudiamos em cima dessas situações com outras pessoas que também estão vivendo situações semelhantes e estão se relacionando conosco, seja por agressividade, nos tornamos muitas vezes agressivos, ou pela indiferença. Não levamos a sério o que acontece com as pessoas e não validamos e não valorizamos as dores e os sofrimentos das outras pessoas. Nossas fraquezas nos arrastam para caminhos assim, nada elogiáveis muitas vezes. Acabamos sentindo remorso às vezes, outras vezes vergonha e algumas vezes arrependimento pelas coisas que falamos e dissemos em nossas fraquezas. Acabamos precisando muitas vezes revisar os nossos atos e as nossas palavras. E que maravilha quando a gente consegue fazer essa revisão e quando a gente consegue admitir essas fraquezas e olhar para elas. Quando somos humildes ao ponto de reconhecer as nossas fraquezas, então é que estamos a caminho do perdão. Quando nos inclinamos diante de Deus e das pessoas, quando temos a nossa consciência esclarecida pela lei e pela palavra de Deus, e que mostra nossas fraquezas e limitações, e nós ouvimos isso, e nós validamos isso, e nós voltamos, e nós nos arrependemos, e nós pedimos perdão, e pedimos compreensão, tolerância e paciência das outras pessoas. Ser forte para tripudiar, ser forte para humilhar, para ofender, para desconsiderar, para detonar os outros, para fazer os outros calarem a boca, para deixar os outros sem palavras e argumentos, é sinal de fraqueza. Isso não é força, isso é fraqueza. As forças que Deus concede para nós não são para destruir os relacionamentos, mas para construir os relacionamentos, para amar os outros como amamos a nós mesmos. É para isso que Deus nos habilita, é para isso que vem a força de Deus. Precisamos desenvolver nossas habilidades para discutir as diferenças que temos entre nós sem perder o respeito pelas outras pessoas, porque aí estamos encaminhando a fraqueza novamente. Discutir situações, enfrentar problemas, avaliar situações, debater seriamente sobre questões, tudo isto é importante e muitas vezes necessário e urgente, mas sempre pautado pelo respeito. Quando não tem respeito, iniciamos o caminho da fraqueza. Outra fraqueza que muitas vezes visita-nos é a fraqueza para perdoar. Que dificuldade às vezes que a gente tem de perdoar determinadas coisas que determinadas pessoas fazem contra nós. Talvez essa seja uma das mais questionáveis fraquezas que a gente tenha. É normal a gente ter dificuldade para perdoar, é normal. Mas não é normal a gente ter resistência para perdoar. Às vezes é complicado, às vezes é difícil mesmo. Mas não podemos deixar com que essa dificuldade se torne o argumento para a gente negar o perdão para outra pessoa e resistir a oferecer o perdão para outra pessoa. Perdoar não tem tanto a ver com o outro, mas tem a ver consigo mesmo. Tem a ver comigo mesmo. O ato do perdão é algo que nasce dentro de mim. E ele não é estimulado pela presença do outro, tanto quanto pela minha própria consciência.
Perdão a gente não oferece porque o outro merece. Perdão a gente oferece porque a gente é capaz de perdoar ou não é capaz. E aí, se não há essa capacidade, eis uma fraqueza que precisa ser tratado. Sou capaz, sim, porque Deus me habilita para essa capacidade de perdoar. Sou capaz porque Deus me dá o perdão. Então, já tenho o perdão construído dentro de mim e eu sou capaz de reconhecer esse perdão aqui dentro. E é deste perdão que está dentro de mim que eu compartilho para as outras pessoas. Perdão eu ofereço, não porque eu tenho que oferecer, mas porque ele faz parte da minha vida. O perdão faz parte da minha relação com meu Deus. A resistência para perdoar pode ser uma falta de certeza interna que eu mesmo seja perdoado de todos os meus pecados. Pode ser que dessa incerteza nasça uma resistência para perdoar o outro. É por aí que vão se configurando as nossas fraquezas relacionais. Para sermos solidários, por exemplo, muitas vezes temos muitas fraquezas. Não acreditamos no potencial da solidariedade. Às vezes somos fracos para sermos pacientes. Não temos paciência com as pessoas. Para sermos acolhedores, para sermos compreensivos, para sermos educados, para sermos gentis, para sermos sensíveis, bons pais, bons filhos, bons amigos, bons cônjuges. E aí o elenco de nossas fraquezas pode se estender. Fraquezas também podem nos visitar na área da espiritualidade, além da área relacional. Para sermos confiantes diante de Deus, para sermos pacientes diante de Deus, para sermos humildes diante de Deus, para sermos dedicados a Deus, para sermos fervorosos no trabalho do Senhor, para sermos consagrados na igreja de Deus. Às vezes temos fraquezas, não conseguimos, ou não queremos, ou entendemos que não seja necessário, ou achamos que tem outros que podem fazer, e nos escondemos muitas vezes nessas fraquezas. Existem também aquelas fraquezas para orarmos, para louvar, para agradecer, para fazermos a nossa oferta, para participarmos dos nossos cultos, para fazermos nossos devocionais, para fazermos nossas leituras bíblicas, e por aí vão as nossas fraquezas espirituais também, em grande elenco, tantas vezes. Existem também as fraquezas físicas, que são aquelas fraquezas que aparecem aqui em forma de doenças, em forma de dores, sofrimentos, impossibilidades, e aí muitos de nós já temos uma mãozinha cheia de comprimidos e de cápsulas que precisamos tomar por causa das nossas fraquezas físicas, que vão aumentando conforme aumenta a nossa idade. E às vezes são tantas e se renovam tanto que nos deixam desanimados, cansados, entristecidos, amedrontados e esmorecidos. A fraqueza física debilita e assusta muitas vezes. Tudo isso está relacionado ao assunto que Paulo levanta sobre fraquezas. E aí Paulo diz assim em 2 Coríntios 12:10: eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos, com as perseguições, com as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Eu não vou chegar ao fundo do poço das minhas próprias forças para conhecer a total miséria das minhas fraquezas. Antes disso eu vou pular para os braços de Cristo para que Ele me faça forte. E eu vou buscar as forças de Deus para vencer essas fraquezas todas que acabei de enumerar que fazem parte da vida de cada um de nós. Bueno, agora podemos começar a falar então sobre forças. As nossas forças naturais. Temos forças naturais, sim, prontas para serem ativadas. Às vezes são perigosas. Por exemplo, uma força natural é a arrogância. Outra força natural, a soberba. Outra força natural, o orgulho. Nem todas as forças são positivas. Paulo fala de uma fraqueza física pela qual ele orou 3 vezes, ele diz, ao Senhor, e não foi atendido com libertação. Ele conheceu a fraqueza física
E ele pede essa força que vem de Deus, mas Deus diz, não, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Às vezes as nossas forças, elas atrapalham a presença de Deus na nossa vida. E é lá, às vezes, na fraqueza e na limitação, que a gente se abre mais à presença de Deus e ao poder de Deus. E é ali que Deus entra e Deus nos faz forte de novo. Paulo responde, quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. E olha só, a força de Cristo, ela é sempre revestida. Ela vem com o revestimento, como aquelas cápsulas que a gente toma. O revestimento da força de Cristo é a paciência, a humildade, o amor, o perdão, o acolhimento, a bondade, a misericórdia, a mansidão e a solidariedade. Esses são os revestimentos da força que Cristo nos dá. É para isto que Ele nos habilita. A força de Jesus, ela jamais atira a primeira pedra. Não é para isso que nós pedimos a força de Deus. A força de Jesus jamais aceita a discriminação e jamais rejeita por discriminação. A força de Cristo jamais revida de forma odiosa. A força de Cristo jamais colabora com o desrespeito. A força de Cristo é aquela de que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo seguinte que a gente estava olhando lá. E Paulo diz sobre a força de Cristo, escrevendo assim, a força de Cristo é chamada de amor. E o amor é paciente, bondoso, não ciumento, não orgulhoso, nem vaidoso, não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas, não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas quando faz o que é certo, nunca desiste, tudo suporta, tem fé, esperança, amor e paciência. Esta é a força que Deus empresta para nós. E esta é a força que vai reger a nossa vida no momento que nós nos conectamos a esta fonte de força por causa das nossas fraquezas. As nossas fraquezas são a contramão de tudo isso que está escrito aqui em 1 Coríntios 13. E para nós entrarmos na mão, para sairmos da contramão, nós precisamos nos conectar a Deus. E é isso que Paulo descobre que é possível. Aqui estão as nossas forças, que são concedidas por Jesus, que estão aí para a construção de um mundo melhor, de um casamento melhor, de uma amizade melhor, de uma escola melhor, de um trabalho melhor e de todas as formas onde nós vivemos e atuamos. Essas forças são para construir esses espaços de uma forma melhor. Sempre para melhorar a nossa performance individual, para melhorar o nosso ser, para melhorar a nossa pessoa, para melhorar aquilo que nós podemos representar dentro deste mundo. Essa é a força que o mundo precisa conhecer. Esse é o poder que o mundo precisa conhecer. Essa é a força que nós precisamos no nosso casamento, para melhorar o nosso casamento. Essa é a força que nós precisamos na nossa família, para remodelar as nossas ações familiares. Essa é a força que nós precisamos para sermos os melhores funcionários empregados dentro da onde nós estamos trabalhando. Essa é a força que nós precisamos para construir uma igreja melhor, uma comunidade melhor. Essa é a força que precisamos pedir no dia a dia. Esse é o pão nosso de cada dia que precisamos pedir, como Jesus disse. O pão, a nossa força. Essas são as forças que precisamos para conseguirmos chegar até aquele portal do céu, aonde Deus abrirá a porta e vai dizer: venha, filho querido, venha, filha amada, o teu lugar está pronto, chegou o teu momento, porque você caminhou e caminhou bem, usou as forças para construir um bom caminho e chegou até aqui. Essas forças são presentes de Deus através de Cristo e do Espírito Santo, dadas gratuitamente para todos aqueles que se aproximam. Quando sou fraco, então é que sou forte. Esse é o pensamento do apóstolo Paulo. Quando eu reconheço as minhas fraquezas e busco a força de Deus, eu estou no caminho de me tornar forte. Que Deus abençoe, que todos nós possamos fazer esse caminho de encontrar as forças de Deus para vencer
às nossas próprias fraquezas e debilidades. Amém. Homem frágil, seu pensamento distante e o medo aparente prendem sua voz. Na verdade, já não tem a beleza de uma vida feita de felicidade. Pois ela clama por ajuda. Não tente se esconder atrás dos erros. Então abra o seu coração, entregue sua vida a Jesus. Foi Ele quem morreu por ti na cruz, te resgatou das trevas para a luz. Ele é o caminho rumo à salvação. Confesse seus pecados e então seja mais uma a receber a vida eterna quando Ele vier. Faça parte deste imenso rebanho que espalhado no mundo testemunha a fé. Sua vida pode ser diferente do que hoje se sente, fraca e sem visão. Pois ela clama por ajuda. Não tente se esconder atrás dos erros. Então abra o seu coração, entregue sua vida a Jesus. Foi Ele quem morreu por ti na cruz, te resgatou das trevas para a luz. Ele é o caminho rumo à salvação. Confesse seus pecados e então seja mais uma a receber a vida eterna quando Ele vier. Quando Ele vier, quando Cristo vier. Vamos então agora aos nossos aniversariantes. Vamos buscar lá no dia 27 de junho o Vinícius Pospischil Weber, né? Fechando mais uma etapa aí. No dia 28, a Gabriela Becker-Zell. No dia 29 de junho, a Andressa Lindol. Dia 30 de junho, o Alessandro Rodrigues. Dia 1º de julho, a Anita Araújo. Dia 2 de julho, o Ronaldo Luiz Fernandes, a Maria Júlia Albrecht e o Clóvis Madri Silva. E no dia 4 de julho, a Rosângela Lindres. Esses são os nossos aniversariantes dessa semana. Tinha bastante gente, né? Então, para todos vocês, o nosso abraço. Eu desejo de que Deus esteja aí presente no caminho de vocês, abençoando, protegendo, multiplicando muitas alegrias, trazendo forças para os momentos de fraqueza, iluminando as escolhas e as decisões de vocês para que tudo colabore para a felicidade e o bem-estar de vocês. Temos aqui algumas situações também que queremos lembrar nesse momento, que se envolvem então a Kika. Continuamos aí orando pela Kika, que já está em processo de recuperação melhor, mais adiantado da sua pneumonia. Pedimos que Deus esteja contigo, continue, Kika, te olhando e abençoando a tua caminhada. Também continuamos orando pelo Marcelo, lá juntamente com a Jaque, o Jair, a Maiara e o Joca,
pedindo que Deus esteja com vocês aí também, abençoe e traga forças para o Marcelo, também nesse caminho novo, né, de preocupações com a sua saúde, que tudo corra bem para você lá, Marcelo. Oramos pela Alessandra também, junto com a família toda lá da Beth, a cunhada da Alessandra, que perderam, né, mais uma pessoa da família lá. Pedimos que Deus esteja presente aí na vida de vocês e abençoe, e especialmente, né, nesse quadro de complicações da Covid, que todos possam passar esse momento, possam vencer esse momento e possam ter a força de Deus e a presença dele aí nesse caminho na vida de vocês. Seguimos com vocês em nossas orações, pedindo que Deus sempre esteja olhando, abençoando e protegendo a todos. Vamos ao momento de oração diante do altar do Senhor. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua paz, te agradecemos pela tua presença em nossa vida, te agradecemos pelas forças que renovas a cada um de nós todas as vezes que nós conversamos contigo, todas as vezes que nós abrimos a Bíblia para receber a tua palavra, todas as vezes que nós estamos em momento de culto na tua presença, todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados e te pedimos perdão. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos assim, nesse momento, voltados sempre para Ti, para que possamos receber as forças necessárias, para que possamos construir uma vida melhor, que possamos estar mais em comunhão contigo em todos os momentos da nossa caminhada. Pedimos a Deus que amorosamente Tu estendas a Tua mão sobre todos os nossos irmãos aniversariantes e permita a eles desfrutarem do Teu cuidado, Tua paz e proteção, que permita a eles permanecerem sempre abençoados, conquistando na sua vida o que precisam para a sua felicidade. Concede-lhes alegria, paz, amor, felicidades e muitos anos de vida. Também pedimos a Deus pelas pessoas que nós lembramos da nossa comunidade, que passam por situações de dificuldades, que passam por grandes provações, sejam elas de natureza familiar, seja de trabalho, qualquer tipo de dificuldade, que ali também o Teu amor se manifeste, levantando os olhares das pessoas para a Tua mão, em confiança e fé na certeza de que contigo o nosso caminho vai mais longe. Tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.